Organização do espaço natural. Oitavo ano A. Os participantes são Beatriz, Gabriele, Isabelle, Melissa e Rebeca. Sumário. A Rebeca vai apresentar o regionalizar a região e zonas climáticas, a Gabriele, regiões de climas quentes, a Beatriz, regiões desérticas, Isabelle, regiões de clima temperado, Melissa, regiões de clima frio e Rebeca, regiões oceânicas. Prefácio. A regionalização ocorre desde muito tempo. Utilizamos seus elementos socioeconômicos, culturais, suas paisagens naturais e mais um exemplo disso é a divisão dos continentes. Quando sua outra divisão em Velho Mundo, Ásia, Europa e África, Novo Mundo, Américas e Novíssimo Mundo, Oceania. Essa regionalização é o que nos separa hoje em dia e podemos notá-la ao nosso redor. Todos nós esforçamos fazendo esse trabalho, então esperamos que goste. Região. Região, de acordo com o dicionário, seria uma vasta extensão do território, mas podemos dizer mais profundamente que seria um conjunto de áreas determinadas a partir de uma característica em comum. Regionalizar significa distinguir esse conjunto de áreas com características e espaços geográficos particulares para podermos regionalizar uma área. É necessário seguir certos critérios, que podem ser naturais, econômicos, políticos, históricos ou culturais. Essa aqui é um mapa, é um exemplo de regionalização e a divisão dos continentes. E esse outro mapa é um outro tipo de exemplo de regionalização e outros países. Podemos ver a regionalização dentro do nosso país também, que é a divisão das regiões, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Zonas climáticas. As zonas climáticas são faixas latitudinais que representam no mapa a diferentes incidências e de radiação e iluminação solar. Seus representantes são o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico. E aqui são as zonas climáticas do globo, influenciam na forma de vegetação, além do clima. Dela vai surgir diversos. Regiões de clima quentes. As regiões de climas quentes se situam próximas às linhas do Equador. São chamadas de regiões intertropicais, pois estão localizadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Entre os subtipos de climas quentes, temos climas equatoriais, tropicais e subtropicais. Aqui podemos ver aonde se localizam algumas das regiões quentes. Elas são aqui as cores. Aqui são as regiões equatoriais. Se caracterizam por altas temperaturas e chuvas abundantes em todo o ano. As regiões tropicais são quentes o ano todo, mas têm suas estações definidas: verões quentes e chuvosos e invernos quentes e secos. Nas áreas tropicais úmidas, as formações florestais originais se assemelham às florestas equatoriais. Nas áreas afastadas do litoral, a umidade é menor. Isso caracteriza o clima tropical típico. Esse é o caso das savanas e cerrados, que foram criados de gado e pela expansão de cultivos. As paisagens vegetais são menos densas, com um predomínio de arbustos, vegetação rasteira e árvores esparsas. Também temos as regiões tropicais de altitude, que são as áreas de altitudes elevadas, que ficam entre os trópicos, onde as temperaturas são um pouco mais baixas. Isso ocorre também às regiões subtropicais, onde as características são mais baixas e o inverno bem frios. Campos do Jordão, onde é o clima predominante e tropical de altitude.
floresta de clima tropical. Regiões desérticas. Quais são as características das regiões desérticas? As regiões desérticas se caracterizam por apresentar índices pluviométricos reduzidos. Em que áreas ocorrem os desertos? Os desertos ocorrem em áreas do planeta onde predomina a ação de ventos dispersores de nuvens, o que dificulta a formação de chuvas. Como são as chuvas das regiões desérticas? As chuvas das regiões desérticas são muito irregulares. Existem áreas desérticas que ficam anos sem chuva, mas podem ser atingidas por tempestades fortes, com chuvas concentradas em poucos dias. Bom, agora iremos falar sobre as regiões de clima temperado. O clima temperado tem como principal característica a divisão bem definida entre as 4 estações do ano. Esse tipo climático possui temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas. Ele é dividido em climas temperados oceânico e clima temperado continental. No mapa, podemos ver as áreas com clima temperado marcado de verde. E aí, é encontrado nas latitudes médias que ficam próximas ao litoral. Ele é muito comum nas regiões da Europa e tem como características como bom índice de precipitação, chuvas bem distribuídas durante o ano, inverno frio e verão mais amenos, e baixa amplitude térmica. A vegetação do clima temperado oceânico é a floresta caducifolha, cuja característica principal é a formação de árvores altas e de folhas grandes. As árvores da espécie arbórea são típicas desse bioma. No outono, essas árvores exibem folhas vermelhas, alaranjado, dourado, colorido. A paisagem. Regiões de clima frio. As regiões de clima frio situam-se em áreas de altitudes. Algumas características dessas regiões são os frios bem rigorosos, com precipitação de neve em positivo das baixas temperaturas. O ano todo a neve não derrete. O aquecimento global nas últimas décadas provocou um derretimento e a redução das geladeiras no clima frio. As imagens mostram sobre o derretimento das geladeiras, vem aumentando cada vez mais. E essas são algumas imagens que a gente está mostrando. As regiões de clima polar têm baixa temperatura o ano inteiro. Durante o inverno, as áreas polares não recebem radiação solar, permanecendo escuras durante 3 meses, fazendo as temperaturas chegar em cerca de menos